Meu amigo, a gente vê Deus dizendo, né? A gente ouve Deus dizendo acerca de Davi, que Deus, ele achou Davi e ungiu, né? Essa palavra achei, ela dá aquela impressão de que só acha quem procura. Ou seja, Deus, ele procurou. E essa busca, essa procura de Deus, ela tem os seus critérios, ela tem o seu filtro. Deus, ele de fato, ele possui filtros para escolher alguém. Deus, ele escolhe alguém por detalhes? Olha, você falou de Davi, e Davi é um entre vários personagens bíblicos que Deus escolhe por detalhes. Eu lembro, por exemplo, da escolha de Deus pelos 300 que iriam acompanhar Gideão na batalha. Quando você olha, por exemplo, para a estratégia de Deus de escolha, Deus diz para Gideão: quem for tomar água na fonte de Arode, você coloca de um lado, quem beber de um jeito. Coloca do outro lado, quem beber de outro jeito. A Bíblia diz que 300 beberam água de um jeito e o resto bebeu água de outro jeito. Esses 300, Deus escolheu para acompanharem Gideão na batalha, que seria uma batalha de 300 contra uma multidão incontável. Só de midianitas tinham 120 mil. Mas o que eu aprendo? Eu aprendo que quando se fala de gente comum, o crivo de Deus não é tão apertado. Mas quando se fala de escolhidos, Deus leva em consideração até o jeito que bebe água. Até o jeito que os 300 de Gideão bebiam água era decisivo para a escolha de Deus. Então, para você que é escolhido do Senhor, você não entende a exigência de Deus na sua vida. Mas a exigência de Deus na vida de um escolhido é nos detalhes. Se você olhar, por exemplo, a vida de Davi, você vai ver que o escritor narra quem é Davi. Homem de guerra, moço, boa aparência. Você vai perceber que há uma estrutura de detalhes em cima daquele que Deus escolheu. A exigência de Deus sobre esses detalhes se dá porque o escolhido é diferente. Quando você vê, por exemplo, Jesus indo com os 11 para o Getsêmani, ele diz para uns: sentai-vos aqui. No grego, katemai. Para 3, ele vai dizer: vigiem. Do grego, gregorel. Então, para uns é katemai, sentem-se. São 8 que ficam longe, mas para os 3 que vão ficar mais perto é gregorel, vigiem. Logo, o Deus que nos escolhe, ele é um Deus que trabalha com detalhes, e para esses a exigência é maior. Então, quando você é um escolhido de Deus, Deus vai te cobrar nos detalhes. Quando você é um escolhido de Deus, a exigência de Deus para você vai ser maior. Por quê? Porque o nosso Deus, quando se fala de escolhidos, quem ele vai levantar, quem ele vai usar, a forma de avaliar, a forma de tratar é diferente. Agora, a carga de unção, a história que esse escolhido vai fazer também é muito diferente. Porque quando Deus fala de futuro e faz promessa para o futuro, o presente não anula o que Deus falou. A luta não anula o que Deus prometeu. Inimigos não anulam o que o Senhor já estabeleceu para você. Veja que vai se levantar entulhadores de poços na era de Isaac, mas isso não anula o que Deus já preparou. Veja que mulheres se levantarão dentro dessas gerações com problemas de esterilidade. Mas isso não anula a promessa de Deus, porque o tempo passa, 20 anos se passa e Rebeca vai gerar. Aleluia! Ei, o tempo passa também e a Raquel, que não gerava, também vai gerar. Ou seja, dentro dessas 4 gerações, há entulhadores de poços, há mulheres que não geram, há gente que engana, mas que precisa aceitar, aleluia, a transformação de Deus para viver um novo tempo, uma nova era. Dentro dessas gerações também tem Valdo de Jaboque, também tem gente que precisa lutar para mudar a própria condição, para mudar o seu caráter. Ou seja, coisas ruins dentro do tempo em que Deus estabeleceu, mas nada dessas coisas faz. Aleluia! Nessa que Deus já havia estabelecido. Minha filha, se Deus falou para você que vai uma porta, não importa quantos entulhadores vão se levantar, não importa quantas pessoas se desmotivar, o Senhor falou, porque não é, aleluia, uma
E se tornará uma realidade na sua vida. Glória a Jesus. Deus está o Deus está falando de futuro. Deus está falando pra gente que não nasceu. Deus está falando pra gente que ainda não cresceu. Deus está falando pra gente que ainda não tem nome. Deus está falando pra gente que vão tentar matar. Deus está falando pra gente que vão tentar subjugar, vão tentar humilhar. Deus está dizendo. É o de você. O passado ele serve para ser lembrança, mas não serve para ser vivido. Porque a ideia de Deus não é mudar o seu passado. A ideia de Deus é curar você dele. Só Deus pode curar você do seu passado e restaurar você no seu presente para reconstruir o seu futuro. Então, a ideia de Deus não é te levar ao seu passado, mas é restaurar o seu presente pelo seu passado. Por quê? Nós estamos falando sobre a pregação da mulher de Ló hoje ali, né? Por que a mulher saiu da cidade, mas olhou para trás? Porque ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Ela estava do lado de fora, mas a cidade estava do lado de dentro. Entende? Porque quando você não sabe para onde está indo, você se acostuma com os lugares de onde você saiu. E se Deus quisesse manter você lá, Ele te dá de um jeito. Toda vez que Ele te tira de um lugar, Ele já tem preparado para te colocar. Quando Ele tirou os hebreus do Egito, a ideia era levar o povo em direção à terra prometida. Só que a caminhada até a terra prometida durava dias. Mas Deus teve que fazer essa caminhada de dias se tornar anos. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você murmura, Deus prolonga a sua jornada. Tem pessoas que já era para estar longe, mas não está, porque a murmuração roubou eles da jornada. E a murmuração é a intercessão diabólica. Todas as vezes que você abre a murmuração, você está abrindo um portal. A murmuração abre uma janela, né? E detalhe, Deus não se move na murmuração, mas Ele se move na adoração. Coré, Datã e Abirão murmuraram contra Moisés, o chão abriu e engoliu eles. Mas quando Paulo e Silas cantou, não foi a terra que se moveu, foi o céu. Eu conheço todos os defeitos do meu marido, mas se depender de mim, as pessoas vão conhecer somente as qualidades dele. Porque não cabe a você envergonhar o seu cônjuge. Não cabe a você expor para pai, para mãe, para colega de trabalho, para amigo, os erros do seu parceiro ou da sua parceira. Porque tem coisa que a gente resolve dentro de casa. Então não cabe a você levar para uma roda o nome do seu parceiro ou da sua parceira, sabendo que ali ele vai ser julgado, condenado e analisado por quem não faz parte da aliança. Porque casamento, André, não é palco para espectador, não é palco para plateia, é bastidor. E é por isso que você não pode permitir que as pessoas tenham acesso a ele. A gente precisa entender que casal que se protege em público, casal que se honra em público, é casal que se cura no particular. Então, a partir do momento que você expõe o seu cônjuge, que você não protege a reputação, o nome dele, o seu relacionamento vai acabar aos poucos, dia após dia. E as pessoas que tanto condenaram o seu cônjuge não vão estar do seu lado segurando a sua mão quando isso acontecer. Porque relacionamento é sobre dois. E é por isso que o que acontece em um matrimônio fica dentro do matrimônio. Seu pai não tem que saber, sua mãe não tem que saber, ninguém tem que saber. Somente você, teu cônjuge, Deus e um líder espiritual, se esse líder tiver autoridade para falar sobre o assunto que está sendo representando um entrave na sua vida. Então a gente tem que ter essa maturidade. Tem que ter essa maturidade de... É aquela velha frase, né? Cortar o cordão umbilical. Exatamente. E filtrar quem fala aos seus ouvidos. Não levar em consideração quem quer instruir você, mas nunca saiu nem mesmo do próprio labirinto. A gente não pode levar em consideração opiniões de pessoas que não deram certo na vida, que não têm autoridade sobre o assunto. Porque no final das contas, quem vai pagar o preço sozinho é você. É muito fácil o outro querer falar aos seus ouvidos, dizer para você o caminho que você tem que seguir,
sendo que quem vai calçar os seus sapatos é somente você. Então a gente não pode dar a qualquer pessoa autoridade para influenciar as nossas decisões. É por isso que tanta gente vai para o buraco, porque não escolhe bem quem é o seu aliado. E como eu sempre falo, um aliado ruim é muito pior que um inimigo declarado. Um aliado ruim é muito... Ô, Brena, Vai pra oração. Que isso aí não vai resolver na caneta, mas no joelho, quando o seu joelho toca o chão, o seu coração toca os céus. O que eu vou falar que agora eu nunca falei. Quando Pedro foi preso em Atos 12, a igreja foi orar. sim. Enquanto a igreja está orando, sabe o que Pedro está fazendo? Pedro está dormindo. O texto diz que ele está algemado, mas está dormindo. O texto diz que tem algema do lado, algema do outro, mas ele continua dormindo. Porque as algemas roubou o seu movimento, mas não tirou o seu sono. Uau. Tá preso, mas tá descansando. Tá descansando. E dá para ir mais fundo em cima dessa palavra aí. O Pedro saiu da cadeia sem fazer nada. Porque talvez em certas batalhas que você esteja enfrentando, o seu papel é só descansar. Porque quem ora confia e quem confia descansa. A te pergunta é, por que o Pedro dormiu? Por que o Pedro dormiu? Por dois motivos. Primeiro que lá no barco de Marcos 4, o barco tá quase virando de cabeça para baixo, vendaval para lá para cá, ventania de lá para cá. Quando eles olharam para Jesus, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Descansando. Aí ele aprendeu com o mestre, se ele dorme no meio das aflições, nem eu que vou ficar acordado. E segundo, a Bíblia diz que Deus dá bênção aos seus amados enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. A gente sempre pensa que a mais prejudicada nesse relacionamento, nesse triângulo amoroso, amante, esposa e marido, é a esposa que está sendo enganada. Mas a verdade é que a esposa, apesar de estar sendo enganada, apesar de estar sendo traída, ela está numa posição de vítima. Então é uma posição que não é vergonhosa no sentido moral da palavra, porque ela não sabia o que estava acontecendo, ela não tinha como controlar, fizeram com ela. Ela não errou com ninguém. Ela foi alvo de um erro. A amante não. A amante, ela tem ciência do que ela tá fazendo. Ela tem consciência. Tá tudo planejado, arquitetado. Ela tem noção do lugar em que ela está se colocando. Sendo bem sincera com você, falando de uma forma bem aberta, Sim. Eu acho muito mais vergonhoso pra amante do que pra esposa, porque a amante está na posição de marmita. Essa é a verdade. Na posição de marmita. O cara usa ela como válvula de escape. O homem que tem amante jamais vai deixar a esposa dele.